Então, meus alunos, vamos continuar falando sobre os primeiros sociólogos. É muito importante a gente falar sobre o pai, né? Quem é considerado o pai da sociologia, né? Nós temos aí Comte, né? Que foi um pensador e filósofo francês, também considerado precursor do positivismo. E ele acreditava que era possível planejar o desenvolvimento da sociedade do indivíduo com critérios semelhantes aos das ciências exatas e biológicas. A matemática, por exemplo, tem um método. Então, ele criou um método científico para poder sistematizar a sociologia. Portanto, ele é considerado o pai da sociologia. Para ele, a sociedade, então, né, passou, a humanidade passou por algumas evoluções ou estados ou estágios. Né? Ele desenvolveu o positivismo, né? E um dos fundamentos do positivismo é a ideia de que tudo que se refere ao saber humano pode ser sistematizado, pode ser medido, né? Segundo os princípios adotados como os critérios de verdade para as ciências exatas e biológicas. Então, um método é um caminho, um percurso, né? E ele analisou, né, a análise científica aplicada à sociedade é o cerne da sociologia. E o objetivo, então, seria o planejamento da organização social e política, que é justamente o estado positivo ao estado final. Os outros estados que ele considera o estágio tem o estado religioso, né, o estágio religioso, onde a sociedade estava em volta de sentimentos místico, né, da mística, dos fenômenos da natureza, dos fenômenos espirituais, né, acreditava em deuses, né. O estado da metafísica, né, já é um estado onde a filosofia é considerada, onde tem todo um pensamento mais filosófico acerca das questões aí da sociedade. E por último aí, né, que é o estado positivo, o estado final, né, aonde Comte ele veio falar acerca da ordem e progresso, né, a ordem como meio, sendo que o final de tudo, né, essa ordem é para se chegar a um fim que é o progresso. E essa palavrinha, essa frase, ordem e progresso, ela está inclusive na nossa bandeira. Lembrando que esse período foi um período, né, que ele viveu, aonde, lembra, a sociedade teve aí a Revolução Industrial, e isso provocou muitos conflitos, né? Muitos problemas sociais, então tinha manifestações, tinha greve. Então a ordem é para garantir o bom funcionamento da sociedade e a harmonia social, inibir justamente esses conflitos, essas greves, essas manifestações. Com isso, através dessa ordem, a sociedade teria o progresso, né? E o progresso envolve a sociedade industrial, a exaltação da ciência e da tecnologia. Aqui nós temos os autores clássicos da sociologia, são considerados, né, Max Weber, Karl Marx, né, e Emile Durkheim, eles são considerados aí a trindade da sociologia, né? Então, esses autores, né, eles pensaram acerca, né, desenvolver ideias, desenvolver ciência, né, pensamentos que são utilizados até hoje. Eles são os clássicos mesmo. Qualquer pessoa que faz sociologia tem que ter esses três aí na cabeça de có e salteado. Mas a nossa intenção é apenas fazer aqui uma explanação resumida acerca deles. Karl Marx, então, esse sociólogo alemão, ele aprimorou as ideias de Comte, né, e criou a sua própria visão de sociedade da sociologia. Lembrando que a época que eles viveram, né, era uma época de profundas desigualdades sociais. Então, ele analisou o capitalismo, a sociedade industrial, a luta de classe, e ele emitiu opinião e crítica a respeito dessas situações em suas obras. As suas principais obras são o Manifesto Comunista, onde ele propõe a fundamentação do socialismo científico, o Capital, onde ele fez a análise do modo de produção capitalista.
Nossa intenção não é discutir, né, é aprofundar. Se você quiser aprofundar em Karl Marx, você pode acessar a internet, que tem obras e obras acerca da vida dele, das obras, do que ele pensava. Mas apenas para o nosso entendimento, conforme você pode ver na figura, nós temos aí uma pirâmide do sistema capitalismo, onde os trabalhadores, os mais pobres, né, eles sustentam, eles estão ali na base da pirâmide, eles sustentam o luxo das demais categorias, né? E poucos, né, no capitalismo, poucos chegam ao topo da pirâmide, os mais ricos. Então, para ele, o capitalismo desvirtua o trabalho humano e promove as desigualdades e a exploração. Os donos dos meios de produção, que são os que detêm o capital, né, os instrumentos de produção e a matéria-prima, eles exploram aqueles que vendem sua mão de obra, isso é, que vendem a sua força de trabalho. Assim, as relações de produção são desiguais e as diferenças agravam a condição de pobreza do proletariado. Quem é esse proletariado? Todos os trabalhadores são chamados por Karl Marx de proletariado. Se você trabalha, você é proletariado. Então, ele observou a realidade da sua época, né? Onde era uma época da Revolução Industrial. Mas a análise dele é muito contemporânea, pode ser utilizada até os dias atuais. Principalmente, né, por exemplo, porque nós temos sempre aqui, ó, segundo essa figura, né, alguém lá em cima está explorando alguém, que está explorando alguém, é uma cadeia, né? E aí nós temos aí uma superestrutura que corresponde ao poder do Estado e uma infraestrutura que são a organização da sociedade, os burgueses e o proletário, né? Então, os burgueses também são explorados pelo poder do Estado, né? Os burgueses, né, os donos dos meios de produção, têm muitos impostos para pagar, né? E os proletários, que são os donos da força de trabalho. Lembrando, pessoal, que os burgueses, anterior à Revolução Industrial, as classes sociais estavam divididas, né? Quem detinha o poder político era o clero, né? E os nobres, né? E agora, com a Revolução Industrial, os burgueses passaram, então, a ter essa dominação. Karl Marx, então, ele veio falar sobre o mais-valia, que corresponde à exploração da mão de obra, traduzida nas horas não pagas ao trabalhador. Porque ele fez o cálculo, né, as somas, e, por exemplo, o trabalhador ele tem um salário fixo. E ele trabalha, a força de trabalho dele de 2 horas dá para pagar o salário dele. E o restante que ele trabalha, né, é justamente para o lucro do trabalhador. O lucro do capitalista, né? O lucro, então, do dono, né, da empresa. Também veio falar sobre alienação, e esse termo foi utilizado para descrever a falta de contato e o estranhamento que o trabalhador tinha com a produção do que fabricava. Por exemplo, as pessoas que trabalham em montadoras de carro. Geralmente, essas pessoas não têm um carro que eles fabricam. Então, ele veio falar, né, também sobre isso, né, que as pessoas, que o proletário, ele fabricava produtos e que ele não tinha acesso a esses produtos. Os salários são pagamento da força de trabalho que o proletariado vende em sua relação de trabalho com o capitalista. Também, em relação à luta de classe, ele analisou essa relação do patrão com o proletariado e ele definiu como a classe social os indivíduos que se identificam e se unem para questionar a realidade de exploração em que se insere. Ele também verificou que os conflitos entre as classes sociais são a mola que move a evolução da sociedade por meio das transformações que podem provocar. Para ele, só é possível entender as relações dos indivíduos com base nos antagonismos, com base nas contradições e nos conflitos entre as classes sociais. E ele defendia, inclusive, conflitos armados. Por isso que as pessoas, você vê esse questionamento, fulano é marxista, né, é comunista, porque ele também defendia isso. Nós não vamos adentrar nessas questões. Para refletir, se os objetos foram feitos para serem usados e as pessoas para serem amadas, por que tendemos a amar os objetos e usar as pessoas?